Bom dia, família Canção Nova! Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Gente, nós estamos chegando na reta final. Estamos chegando quase no final do nosso retiro Sara a nossa terra. Você que está aqui desde a sexta-feira, sexta, sábado, passou o dia inteiro conosco e agora o domingo. E é rápido, né? As coisas de Deus é assim, é muito rápido. Como Inácio disse, hoje na adoração, nós começamos a adoração e parece que voou, o tempo passou. Já tivemos a colocação do padre, vamos ter essa colocação e depois a gente já vai fechar com chave de ouro para a Santa Missa. É assim, a nossa vida é assim. Por isso que nós temos que ser intenso, estarmos atentos a tudo aquilo que nós vamos fazer, porque o tempo urge, o tempo passa. E você deve estar pensando assim, meu Deus, vai acabar o retiro. E aí, o que eu vou fazer? Depois de todas as experiências que eu fiz, que eu experimentei, quem foi profundamente tocado nesse final de semana, em tudo que foi proposto aqui na Canção Nova, nesse Sara a Nossa Terra, levanta a mão assim, ó. Olha quantas pessoas. Nós tocamos no céu, foi verdade ou não foi? O que a gente viveu aqui, deixa eu dizer para você, foi uma demonstração da força e do poder do Espírito. Tudo aconteceu na força e no poder do Espírito. Foi interessante que ontem nós tivemos uma adoração, né? E assim que eu saí da adoração, porque quando a gente prega, quando a gente está na adoração, quando a gente está na música, a gente dá por inteiro. E a nossa sensibilidade, ela vai lá no alto. A gente fica a sensibilidade. Por quê? Porque a gente está tentando buscar a tonalidade de Deus, buscar o Dion de Deus. Então isso exige da gente. Tenho saído daqui extenuado, muito cansado. Eu queria comer alguma coisa e já deitar. Para mim, eu sabia que o dia seria intenso. Mas ao sair eu encontrei uma senhora, uma jovem senhora, ela estava até com o esposo. E ela veio de encontro a mim. Ela falou, Rubens, você descreveu tudo que eu estou vivendo antes de vir para esse acampamento. Você só faltou falar o meu nome. Ela estava encantada. Então é isso. Eu não sei nada da vida dessa mulher. Você percebeu que ontem na adoração, que sintonia que tinha o padre, a Rogerinha, eu e a Tânia. É o Espírito. E é justamente disso que eu quero falar para você. Nós precisamos viver uma vida agora, a partir desse retiro, porque daqui a pouco você vai pegar o seu veículo e vai sair porta fora disso aqui. E a sua vida vai estar lá, te esperando lá fora. Não é fácil, os boletos vão estar lá, né? Os problemas que você deixou em casa vai estar lá. Talvez você que saiu com pressa para vir para esse acampamento de oração, nem lavou as louças, comeu rapidinho, deixou. A louça está lá. A sua vida vai continuar lá. Mas o que mudou? Mudou você. Você constantemente foi recebendo o batismo no Espírito. O Padre Jonas disse que a Canção Nova, e ele falou isso com muita simplicidade, é o habitar, é o lugar do derramamento do Espírito. A gente coloca o pé aqui, a planta do pé, e a gente vai recebendo. Você percebeu que toda hora nós estamos clamando o batismo no Espírito? O tempo inteiro. O padre terminou a pregação dele e nós estávamos clamando e pedindo o batismo no Espírito. O Inácio foi conduzindo agora para esse momento como? Pedindo o batismo no Espírito. Deus está falando comigo e com você, para você poder sobreviver nesse mundo, como diz aquela jaculatória de Nossa Senhora, nesse vale de lágrimas. Não tem outro meio a não ser você ser cheio, repleto do Espírito Santo, ter uma vivência no Espírito Santo, ser amigo do Espírito Santo. Se não for assim, nós estamos já determinados a naufragar. Tem que ser no Espírito. Deixa eu perguntar para você, que tempo
que nós estamos vivendo liturgicamente na Igreja Católica, Apostólica, Romana, Universal, em qualquer lugar do mundo, onde você for, ela está vivendo esse tempo litúrgico. Que tempo que nós estamos vivendo? A Quaresma. E o que é a Quaresma, Rubão? Você pode perguntar. Foi um tempo de preparação para que Jesus pudesse viver o ápice da missão dele. Ele ficou 30 anos no escondimento, no silêncio, vivendo uma vida com São José de carpinteiro. Mas interessante, ele precisou de um sinal para ele poder entender que começava a missão dele. Tudo na nossa vida tem um começo, um meio e um fim. E qual foi o sinal? Quando ele soube que João Batista tinha sido decapitado, tinha sido morto, ele soube, começa a minha missão aqui. E a minha missão é pouco tempo, são só 3 anos. E ele foi vivendo a missão dele. Só que ele chegou no ápice. O que ele fez? Ele foi para o deserto. O que é esse tempo quaresmal? São os 40 dias que Jesus viveu lá no deserto, no escondimento. E por que no deserto? Porque o deserto é silencioso. O deserto, ele provoca a gente ouvir a Deus. Já um ensinamento para mim e para você. Você precisa sair daqui com a escuta de Deus. Você viu o quanto nós fomos nos exercitando na pregação, na adoração, a ouvir a Deus. E você foi vendo como nós éramos precisos, eficazes em trazer palavras de cura, de bênção, de profecia para a sua vida. Isso é uma vivência. Isso é uma vida mergulhada no Espírito. É assim que você precisa viver. Mas você pode dizer assim, mas Rubão, isso é difícil. Eu sou dona de casa, eu sou trabalhador, eu trabalho lá no chão frio da oficina. Gente, isso não é uma exceção para nós que somos consagrados. Não é uma exceção para o padre que está aqui, que foi consagrado. Não, é para todos os batizados fazer essa escolha de ter e viver uma vida no Espírito. Nós costumamos dizer que o padre Jonas, quando ele acordava, o que ele falava? Qual era a primeira palavra que ele falava? Quando ele acordava, colocava o pezinho no chão, às vezes nem colocava o pezinho no chão, ele fazia o sinal da cruz. E o que ele falava, Tânia? Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Aí que está a palavra, o que nós vamos fazer juntos hoje. E era não somente aquele momento que ele falava, ele verbalizava isso, mas ele colocava em prática. Ele não dava um passo sequer, sem perguntar, sem ouvir, sem escutar a voz do Espírito. Isso é um treinamento. Deixa eu dizer para você, isso é um adestramento. Você pode dizer, eu estou longe disso, Rubens. Isso não é para mim. Não, isso é para você, querido. Você que foi batizado, você que recebeu a semente lá do batismo sacramental, você tem essa força dentro de você. O que você precisa é desenvolver esse relacionamento com Deus, essa vivência no Espírito, como o Padre e muitos outros. A nossa referência sempre vai ser Jesus. Jesus é a pessoa que é a referência para nós. E eu quero pegar a palavra de Deus, porque nós precisamos pegar a palavra de Deus. Está em Lucas capítulo 4, versículo de 1 e seguintes. Lucas capítulo 4, versículos de 1 e seguinte. É justamente isso que eu estou aqui compartilhando com você. É interessante, enquanto você vai pegando, hoje eu fui ler a liturgia ontem. Qual seria a liturgia do dia de hoje? Interessante. O evangelho que nós vamos ouvir na Santa Missa é justamente da transfiguração, onde Pedro, porque viveu uma experiência ali, ele estava com Jesus e Jesus foi transfigurado,
Foi tão bom ele ver Jesus transfigurado, que ele disse assim: Senhor, vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui mesmo. Talvez você no seu coração, o seu desejo era esse: Senhor, será que não tem um cantinho na Canção Nova para mim poder ficar por aqui mesmo e não descer a montanha, porque, nossa, aqui eu estou sendo transfigurado. Não, querido, o Senhor, Ele trouxe você para cá, para você ouvir tudo o que você ouviu, você tocar nas curas que você tocou, mas o Senhor quer mandar você de volta para a sua realidade, para a sociedade. Só que você vai agora diferente, você está curado. Você foi tocando e iniciou a cura, e ela vai continuar, você se aproximando, você tendo esse relacionamento com uma pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é vivo, e como uma pessoa, nós temos que nos relacionar. Assim que eu me relaciono com a Tânia é uma pessoa. Eu conheço os gostos da Tânia, eu sei que tipo de comida que ela gosta, eu sei quando ela está brava, eu sei quando ela está feliz, ela está alegre, eu sei que quando ela está nervosa, pelas passadas dela, eu sei, ela fala, não está bem. Só de ouvir as passadas dela, eu sei, ela não está bem. E o que isso faz com que eu tenha essa compreensão, esse entendimento? É o meu relacionamento. Eu tenho um relacionamento, eu cultivo uma amizade com a Tânia. Você, querido, precisa manter isso que você recebeu. Você precisa cultivar. Mamãe era muito interessante, ela gostava muito de planta. Ela era apaixonada, eu estou vendo aqui esse arranjo, e ela ia lá, jogava água na planta, e não somente jogava água na planta, ela falava com as plantas: olha, hoje eu estou vendo que você está tristinha, né? O que está acontecendo com você? Você está precisando de sol? Colocava no sol, dava água, e era interessante, e conversando, e falando com ela abria, a planta abria. Gente, se a planta é assim, imagina a pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo? A palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: não contristeis o Espírito Santo. Não entristecei o Espírito Santo. Porque você foi marcado com uma marca indelével. Quando você entristece esse Espírito Santo, esta pessoa, você vai perdendo essa comunicação com Ele. Você vai perdendo esse relacionamento com Ele. Ontem a Tânia contou um pedaço da minha vida. Eu fui um homem muito ferido. Eu fui um homem que trago ainda a ferida da rejeição. Eu contei para você que meu pai me abandonou muito cedinho, muito novo. Eu não sei os motivos, é uma folha em branco na minha vida. Eu não sei por que ele foi embora, mas ele foi embora. E eu cresci sem meu papai. E se não faltasse isso, mamãe era alcoólatra. Você imagine na cabeça de uma criança crescer sem o pai e sem a mãe. Muitas feridas. Mas olha que bonito, eu tive um encontro com Deus. Um dia eu também estava sentado numa cadeira branca e falaram do amor de Deus, falaram do pecado, da salvação, e me levaram à efusão do derramamento do Espírito. E quando eu recebi essa efusão do Espírito, a minha vida mudou. Foi no dia 13 de outubro de 1988, às 12h30. Foi tão forte que você vê que eu sei o dia, a hora e o ano. E a partir desse batismo no Espírito, nunca mais eu fui o mesmo. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu era um Rubão antes do batismo no Espírito, antes da efusão, e sou um Rubão depois do batismo da efusão. Eu conheci a Canção Nova, eu descobri que Deus me amava, eu descobri que Deus não sempre quis a minha vida. Tentaram me abortar no ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe tentaram abortar-me. E olha que mamãe não era religiosa, mas mamãe disse que ouviu uma voz. Assim como hoje
também na palavra de Deus, na transfiguração, os discípulos escutam uma voz e diz assim: esse é o meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha confiança. Minha mãe disse que ouviu uma voz. Ela disse que essa voz dizia para ela assim: não aborta. Essa criança vai ser motivo de muito amor na sua vida. Você gerou 3 meninas e o que você está gerando é um menino e ele vai ser motivo de alegria. Olha o que o Espírito faz, gente. Olha o poder do Espírito. Apesar de todos esses perrengues na minha vida, eu me sinto o homem mais amado do mundo. Eu busquei a minha cura, eu não parei nas minhas feridas. Eu tenho procurado todo dia viver uma vida no Espírito. Não é fácil, mas a primeira coisa que você precisa é querer do fundo do seu coração. O padre Jonas disse que quando o padre Haroldo colocou a mão na cabeça dele, pedindo o derramamento do Espírito Santo, ele não sentiu nada e foi na sacristia, foi algo muito rápido. Teoricamente ele sabia tudo, o que era a efusão do Espírito, mas ele não tinha feito a experiência. Mas ele intuía que aquilo era necessário para a vida dele, que ele não conseguiria viver bem o sacerdócio dele se não fosse no poder e na força do Espírito. E está aí, pisa nesse chão aí, ó. Pisa assim no chão, ó. Esse chão que você está pisando é de um homem que foi cheio do Espírito Santo. Você está entendendo o que Deus ele quer de você? Você não pode ficar olhando para você e dizer: olha, ninguém me ama, ninguém me quer, olha a minha vida, olha o céu, a dor, a vida. Não! Quem habita em você é o Espírito. E você precisa buscá-lo, você precisa tê-lo como seu melhor amigo. A vida é feita de escolha. Você precisa escolher. Você precisa priorizar a sua vida de oração. Nós falamos sobre isso. Aquele homem que era leproso, ele foi ao encontro de Jesus. Você precisa, a partir do que você viveu, tocou e experimentou aqui, precisa ficar buscando esse Deus. Como no Cântico dos Cânticos: aonde está o meu amado? Eu quero o meu amado, eu preciso do meu amado. Se você viveu aqui, nesse final de semana, uma experiência da força e do poder de Deus, eu digo para você, meu querido, a sua vida nunca mais será a mesma. A não ser que você não viveu. A não ser que você só fez uma experiência de emoção. E não foi isso. Porque Deus te descreveu, cara. Deus tirou uma radiografia sua aqui. Verdade ou não foi? Foi como se você tivesse entrado numa aquelas máquinas de... como é que é o nome daquelas máquinas onde a gente tira o raio-x? Tomografia. Deus fez uma tomografia de você, querido. Nós que estávamos aqui, nós que estamos aqui, não sabemos nada da sua vida. Deus te ama tanto que Ele foi revelando. Ele só faltou falar a cor da sua camisa. Verdade ou não é? Para você ver o quanto Deus está interessado em você. Quanto Deus te trouxe para cá, Ele tinha um propósito de tocar, de te curar. E de fazer você ser um homem do Espírito, lá na sua cidade, lá na sua família, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho com todas aquelas pessoas mundanas. Você é cheio do Espírito Santo, você não pode mais se misturar com essas pessoas. Não é que você vai se distanciar e você vai ser melhor do que elas. Não, não é isso. Só que o que você tem, o que você recebeu, não tem uma vida mais que dá para compactuar com essa vida. Você pensa que a vida da rainha Elizabeth é fácil? Do rei agora que assumiu? Gente, a nobreza, ela exige. A vida no Espírito, ela exige de você. Você precisa o tempo inteiro fazer escolhas. Eu disse para você que a vida nossa é feita de escolhas. Se você escolhe mal, você vai colher fruto mau. Não tem como você plantar laranja e colher abacaxi. Se você planta laranja, você vai receber laranja. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua vida precisa ser agora voltada para o Espírito.
Vamos pegar lá, eu peguei a passagem, nem li, não dá nem tempo, é tanta coisa para falar. Aí fala aqui da tentação no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra transforme em pão. E tudo aquilo aqui que você conhece bem essa passagem. Mas eu queria pegar ela e mostrar para você, porque todo ano, iniciando a quaresma, a liturgia, ela vai sempre começar com essa passagem. Todo ano, pode perceber. Esse ano foi dia 22 de fevereiro. Foi um domingo onde nós começamos a quaresma. E começa com isso, porque para a gente refletir. O que está dizendo aqui? Jesus cheio do Espírito Santo, ele já estava cheio. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. Ele sabia que ele estava no ápice da missão dele. Qual era o ápice? Ele passar pela paixão e a morte de cruz. Porque o Pai, no plano de salvação, olhou para Jesus com muito amor e disse, ele nem disse, ele só olhou porque eles se conheciam tanto. E o Pai foi explicando, filho, você viu que os nossos primeiros pais que eu enviei lá na terra, eles pecaram. Eles estão tentando agora fazer oblação e sacrifício com sangue de touros, com sangue de carneiro, mas isso não vai conseguir trazer a salvação para eles. Ele mal terminou, porque eles tinham um relacionamento, o pai tinha um relacionamento muito grande com o filho, e o filho já foi dizendo, eu estou entendendo tudo, pai. Meu papai, você está dizendo para mim, que é para mim abrir mão do céu, da presença da minha mãe, Nossa Senhora, da sua presença, da presença do Espírito Santo, eu me transformar, o verbo se faz carne no ventre de uma mulher, eu descer a minha realeza, viver como uma criança, viver uma missão de 30 anos no oculto, e depois passar pela paixão e a morte. E a partir da morte, eu trazer salvação para toda essa humanidade. O pai olhou para ele e balançou a cabeça, dizendo assim, só balançando a cabeça, é isso. Ele disse, pois pai, você não precisa de sacrifício. Eis-me aqui com prazer para fazer a vossa vontade. E ele veio. E antes dele viver isso, porque ele é Deus, mas ele também é homem, ele tinha duas naturezas, humana e a divina. Ele sabia que se ele fosse só na natureza humana, embora ele fosse Deus, ele não ia aguentar. O que ele fez? Eu vou para o deserto, eu vou me preparar. O Senhor está nos ensinando toda a decisão que eu e que você precisamos tomar. Nós precisamos rezar, nós precisamos orar, nós precisamos mergulhar no Espírito. Eu e a Tânia estamos passando por uma situação muito difícil. E as novenas, elas ajudam. E a Tânia disse, vamos fazer uma novena para essa tal situação, Rubens? Por que a novena? Porque a novena, como diz, é 9 dias, né? Você vai rezando ali, você vai colhendo de Deus, você vai dando tempo. E Deus vai te inspirando, vai mostrando aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você está às apalpadelas. O Espírito vai te inspirando, Ele vai mostrando para você. E foi isso que Ele fez. Ele cheio do Espírito Santo. E depois aqui a palavra de Deus diz que ele foi conduzido. Ele não somente foi cheio, mas ele deixou ser conduzido. Ele deixou o Espírito tomar ele pela mão e foi conduzindo ele para todos os lugares. Você está entendendo? É assim que Deus quer andar conosco. O Espírito quer tomar você pela sua mão, para que você não tome decisões precipitadas, para que você não erre mais, para que a tua cura que iniciou aqui continue.
Mas isso vai fazer com que você seja uma pessoa mergulhada no Espírito. Rubens, me ensina isso. Como é que é ser mergulhado no Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos usar a nossa imaginação. A gente usa a nossa imaginação para tanta besteira, né? Eu quero que você use agora a sua imaginação. Imagina eu com uma vasilha agora desse tamanho aqui. Dentro dessa vasilha eu pego azeite. Azeite da melhor qualidade. Ou azeite português, que diz que é, ou azeite espanhol, né? Tem espanhol, tem português aqui, para não ter briga. Diz que são os 2 melhores azeites do mundo. Vou pegar e vou jogar esse azeite nesse recipiente. Vou tirar o lenço do meu bolso e vou mergulhar dentro desse azeite aquele lenço. Você está entendendo? É isso que Deus quer de mim, de você, que a gente mergulhe nesse azeite. É interessante, porque se eu pegar o lenço e espremer o lenço, o que vai sair do lenço? Fala para mim, interage comigo. Azeite. E por que vai sair azeite? Porque ele está impregnado do azeite. É assim, as minhas fibras, as fibras daquele lenço, os trançados daquele lenço, está encharcado. E a vida é dura, querido. Eu disse para você, como diz a jaculatória, nós estamos num vale de lágrimas. É o filho que está distante de Deus, é a filha que não quer nem saber da igreja, que se juntou com uma pessoa, você que é de caminhada, sabe o valor do sacramento e que dor, você casou na igreja, você é de igreja, e o seu filho que você sempre ensinou, juntou, está indo para a casa da namorada, nem casou, já está dormindo junto. Você precisou ser firme e dizer, não, aqui não, eu sou cristão, eu não aceito você dormindo com a sua namorada, principalmente na minha casa. Se você quiser fazer coisa errada, você vai fazer, meu filho, mas contra a minha vontade, aqui não. Essa casa é de Jesus e eu sou de Deus, eu não aceito. São essas intempéries. O marido que você tem é alcoólatra, com tendência a vícios na internet, não sai da internet. Você intui, você já está percebendo que ele está te traindo. Tudo isso vai fazendo com que esse azeite do lenço vai sendo torcido. Você está entendendo? Vai torcendo, torcendo. É como você que é dona de casa e lava a roupa, enxágua a roupa, tira ela da máquina de lavar, depois você coloca ela na onde? No varal, no sol. Para quê? Para secar. A vida, as intempéries da nossa vida vai secando a gente. As durezas, a perda de um ente querido, uma doença que chega inesperada na sua vida, vai secando, vai te torcendo. Você está entendendo porque todos os dias o Padre Jonas levantava e dizia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje é juntos. E ele não só falava da boca para fora, ele buscava isso. Gente, eu tive a graça. Eu estou com 30 anos de comunidade Canção Nova, juntamente com a Tânia. Eu fui formado por esse homem. Eu tive a graça de, em 2 estágios da minha vida, eu e a Tânia fazer parte do conselho do Padre Jonas. Você imagina, quem sou eu? Eu olhava para mim e dizia, meu Deus, eu olhava a mesa, o Padre Jonas lá sentado na cabeceira, todos os outros conselheiros. Eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi Deus, Ele viu o coração. A palavra de Deus diz que os homens veem a aparência, né? Mas Deus vê o coração. E Deus quis que eu ficasse ali, e foi bom, porque eu fui aprendendo, vendo como é que um homem do Espírito vive. E se vergonha sou eu, se eu viver uma vida mais ou menos. Primeiro, porque eu estou numa comunidade carismática. Uma comunidade onde o derramamento do Espírito acontece constantemente. Como eu disse para você, eu tenho 30 anos aqui de comunidade Canção Nova. E eu sempre rezo isso, a Tânia também. Senhor, que eu não me acostume com esse lugar. Esse lugar é especial. Quando a gente pisa a planta dos pés aqui, a gente sente uma força. A gente sente um poder. É verdade ou não? Eu estou falando mentira?
Então eu moro aqui já há 30 anos. Eu convivi com o Padre Jonas, um homem cheio do Espírito. Eu vi ele muito alegre. Eu já vi o Padre Jonas bravo. Eu já vi o Padre Jonas dizendo: Rubens, agora eu preciso ouvir a sua opinião. Dizer: meu Deus, o padre é louco? Eu dar opinião para o padre? Sim, Rubens, eu preciso te ouvir como conselheiro. O que você pensa dessa situação? As minhas pernas tremiam. Ai de mim se eu não buscar esse Espírito. Olha a minha responsabilidade. O Senhor confiou a mim, a Tânia, um ministério de cura interior. Gente, eu e a Tânia, eu falo isso com simplicidade, viu? Nós não somos nada. Mas até padre, eu e a Tânia cuidamos de padres. É verdade ou não é, Tânia? Nós atendemos padres. Além dos irmãos da comunidade, os casais da comunidade, padres me procuram para que eu reze pela cura interior deles. Eu estou fazendo um caminho com alguns padres. Você está vendo? Você fala: ô Rubens, você é o cara, eu não sou o cara. Mas eu sei que o caminho é esse. Eu preciso ser amigo do Espírito. Eu preciso caminhar no Espírito. Eu preciso estar mergulhado no Espírito Santo o tempo inteiro. Você não pensa que é fácil vir aqui pregar? Toda vez é isso, é um frio na barriga, né, amor? É verdade. A gente fica desesperado. Meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo? Que desespero. Só que a gente não para no medo. Só que eu vou rezar, só que eu vou estudar a palavra, só que eu fico com o ouvido ligado em Deus. Senhor, o que eles querem? O que o Senhor quer? Qual é a necessidade desse povo que o Senhor está mandando para cá? Que palavra que eu digo para eles? O que eu tenho que falar? Tudo pensado. Sabe onde é que eu estava agora no intervalo? Pergunta assim: Rubão, onde é que você estava com a Tânia agora no intervalo? Então, vou contar para você. Eu estava dando uma entrevista para o jornal. Terminou a entrevista, eu não vi a hora de ir embora para mim ir para a capela, para perguntar: Senhor, o que eu vou falar agora para eles? E até eu subir as escadas, até quando colocarem esse microfone na minha mão, eu estava com frio na minha barriga, com medo, por causa da responsabilidade. É todas as vezes assim. E eu prego o Brasil inteiro. Graças a Deus, nós estamos indo até para o exterior fazer pregação. O filho daquela lavadeira, aquele menino que o pai abandonou. O Senhor tem me levado para todos os lugares, para levar a palavra dEle. Eu tenho certeza, eu falo com simplicidade, eu estou falando com você agora, mas eu estou atingindo o seu coração. Isso é uma demonstração da força do Espírito. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Você está entendendo? E isso não é privilégio só para mim, isso não é privilégio só para a Tânia. Isso é para todos os batizados. Mas você precisa querer do fundo do seu coração. Como o Padre Jonas disse, quando ele ouviu a teoria do derramamento do Espírito através do Padre Haroldo, ele disse: é isso, eu quero. Eu estou pregando agora para você, e no fundo do seu coração você precisa decidir, dizer: eu quero isso, Rubão, na minha vida. Eu não posso decidir isso por você. A Tânia não pode decidir isso por você. Você precisa decidir. Você precisa querer ser cheio. Você precisa querer andar no Espírito. E se você não quer, não tem jeito. E se você não escolhe, deixa eu perguntar para você: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Você acha que isso é algo aleatório? Não é, querido. Por que Deus quer estar no centro? Porque Ele sabe que quando Ele está no centro, todas as coisas se centralizam. Quando Ele está fora do centro, a gente fica perdido. Como eu disse ontem, o homem sem Deus é pobre. Pobre não é quem não tem dinheiro. Pobre é quem não tem Deus. Pobre é quem não tem relacionamento com Deus e com o Espírito. Ele é pobre. Eu não sou pobre. Eu sou um homem rico. Eu tenho vida no Espírito. Amém. Eu busco o Espírito. Rubens, você partilhou um pouquinho do seu batismo no Espírito Santo. Aquele primeiro momento marcante que fica no nosso coração
porque a nossa vida muda a partir disso. Eu vivi o meu batismo no Espírito Santo com 14 anos, era uma adolescente, participei de um seminário de vida no Espírito, e ali eles foram falando sobre o Espírito Santo, depois sobre os dons, e aí uma senhora veio rezar por mim. E aí quando ela veio rezar por mim, é interessante, né? Adolescente acha tudo muito estranho, né? E ela começou a rezar, ela impôs as mãos, e eu como que ouvi ela dizendo assim, abacaxi, 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 abacaxi. Eu queria até rir na hora, adolescente, para você ver, até os nossos filhos precisam dessa graça, precisam dessa presença. Mas eu vivi ali e o batismo aconteceu. Eu fui cheia do Espírito Santo naquele momento. E depois eu não tinha conhecimento, eu não entendia ainda como que as coisas aconteciam, mas os dons começaram a se manifestar nos nossos momentos de oração, no meu dia a dia. Eu comecei ali a ter conhecimento de situações, de coisas que Deus falava, Deus revelava, e eu via a diferença, aquele gosto pela palavra de Deus, aquele gosto pela vida de oração, a mudança de atitudes. E naquele momento eu não soube, mas depois de anos na comunidade, num retiro que nós vivemos, Deus me revelou que eu fui batizada no Espírito aos 14 anos, porque aos 15 anos eu descobri uma situação da minha família muito difícil, e que eu não iria aguentar, e eu iria me perder, se não fosse a presença, a ação do Espírito Santo na minha vida. E ali eu continuei firme em Deus. Logo depois, por volta dos 18, 19 anos, eu vim aqui para a Canção Nova, e depois descobri a minha vocação e me entreguei aqui, estou aqui até hoje. E a graça do Espírito Santo, os dons que Ele nos dá, é para nos ajudar no nosso dia a dia, não apenas nesse momento de oração em comunidade, não apenas nos grupos de oração, mas naquele dia a dia que nós necessitamos. Aquela hora que você precisa de uma palavra de sabedoria, como fazer, o que dizer nessa situação. Muitas horas a gente não sabe o que fazer, a gente se sente perdido. O Espírito Santo vem através do dom da sabedoria e te dá a palavra certa, a atitude certa, Ele te revela. Às vezes nós estamos passando tantas dificuldades, e a gente não sabe a raiz do problema, e a gente fica rodando em círculos, e às vezes as coisas podem até dar tudo errado, porque a gente não sabe. Eu não vou contar aqui porque não vai dar tempo, mas eu e o Rubens, é uma coisa que a gente partilha muito, porque marcou a nossa vida. A gente tinha uma dificuldade entre nós, e eu acredito que aqui muitos têm as suas dificuldades, e nós, era na questão do jantar, e eu não conseguia saber o que acontecia, porque era a hora que a gente brigava. O que eu fui fazer? Naquele momento em que a gente brigou, em que eu estava muito magoada, chorando, eu fui rezar. E na hora que eu rezei, eu pedi o Espírito Santo. E eu pedi, hoje o Senhor vai me revelar por que essa janta é tão importante. E naquela hora Deus me deu a ciência. Ele mostrou 4 cenas da vida do Rubens, em que ele passou muitas dificuldades, em que ele não foi cuidado, ele só cuidou, e no final Deus me deu a palavra. Não é a janta que é importante para o Rubens, o importante para ele é o cuidado, porque ele nunca foi cuidado, ele só cuidou. Naquela hora eu enxuguei minhas lágrimas, porque quando Deus fala conosco, o Espírito Santo se revela, o nosso coração fica em paz, tudo aquilo que estava agitado acalma, e você tem a certeza, é isso. E depois nós conversamos à noite, antes de dormir, e ali eu partilhei com ele, ali ele chorou muito, ali nós rezamos, ele disse, Tânia,
É isso que acontece comigo, eu não sabia dar nome, eu não sabia dizer. Muitas das nossas dificuldades a gente não tem conhecimento, a gente não sabe, mas Deus vem e nos ajuda. O Espírito Santo vem e revela. O Espírito Santo vem para nos curar. E naquele momento nós rezamos juntos e um foi canal de cura para o outro. Olha que interessante, são muitas as experiências, não tem nem como a gente partilhar todas. Mas eu fui num retiro no ano passado da comunidade e era justamente Pentecostes, época de Pentecostes. E eu vinha rezando todos os dias, me consagrando ao Espírito Santo. Todos os dias orando no Espírito e pedindo assim um grande derramamento na minha vida, na nossa vida, na Canção Nova. E fui para esse retiro. Quando eu cheguei nesse retiro na sexta-feira, muito interessante, Deus começou a me mostrar o meu filho mais velho. E não saía da minha cabeça. E comecei a entregar a ele. Falei, Senhor, eu te entrego o Isaac, o que quer que possa estar acontecendo com ele e tal. Durante o encontro que foi acontecendo, eu lembrei muito dele. Lembrei dele pequenininho, criança. Até chorei em algumas situações, assim, né, das lembranças. E Deus foi fazendo. E quando chegou no domingo, Deus falou para mim, em oração, ao chegar na sua casa, você vai impor as mãos e vai rezar pelo seu filho. E chama o Rubens. E foi tão forte, eu não entendia, eu não sabia por quê. Mas se Deus falou, eu confio, eu vou e faço. E falei, Rubens, quando a gente chegar em casa, vamos rezar pelo Isaac? Deus colocou no meu coração. Gente, que interessante. Quando eu cheguei em casa, o Isaac estava de cama, doente. Assim que a gente saiu na sexta-feira, ele começou a ficar ruim. Ele, né, teve uma virose assim, muito forte, caiu de cama. E quando eu cheguei no domingo, ele estava lá na cama. Nós tínhamos ido para Porto Seguro, nós fomos pregar um congresso de família, eu e você. Foi nesse dia, quando a gente voltou de lá, de Porto Seguro. Não, foi do retiro em Lavrinhas. Ah, foi de Lavrinhas ou foi foi de Porto Lavrinhas. Seguro? Ah, foi de Lavrinhas. De Porto Seguro, ele estava junto. Ah. E aí, quando a gente chegou em casa e ele estava lá deitado, na hora um olhou para o outro e nós fomos lá. E ali foi maravilhoso. A gente falou, Isaac, nós íamos rezar por você. Aí ali nós rezamos, ficamos um tempo rezando por ele. Não apenas pela cura física, mas também tudo que Deus foi mostrando para curar o coração dele. E é muito forte que depois ele logo sarou. Não teve mais Parecia nada. que não tinha nada. Então, é muito simples. O Rubens deu aquele exemplo do que é o batismo. Todo dia eu tenho que pedir, todo dia eu tenho que ser mergulhado nessas águas vivas, porque vai secando, e eu preciso mergulhar de novo. Mas eu preciso me abrir e querer essa graça, porque muitos de nós, na verdade todos nós, sozinhos, nós não podemos. Nós precisamos desse grande auxiliador, desse que vem em nosso auxílio, que nos conhece, quer nos curar, quer nos libertar, quer nos ajudar. Por isso eu e você precisamos do batismo no Espírito Santo. A minha vida é a do Rubens, é totalmente diferente, é nova, por causa do Espírito Santo de Deus, todo dia. Vamos pedir, Rubens? Vamos pedir. Você quer receber? Parece com... Quem entendeu, diga amém. Parece ser complicado, mas não é, gente. Primeiro, você precisa querer do fundo do seu coração. Querer isso mais do que tudo na sua vida. Deixa eu ser exagerado, porque eu sou colérico e o colérico é exagerado. Você precisa querer mais do que o ar que você respira. Eu quero isso para a minha vida. Segundo, você precisa cultivar essa amizade com o Espírito. A ponto de você às vezes nem entender, mas você, porque você se relaciona com o Espírito, você diz, isso tem cheiro de Deus. Eu não estou entendendo nada, mas tem marca de Deus, tem rastro de Deus aqui. E você dá o passo sem saber. É interessante, você não tem o piso, mas porque você se relaciona com Deus e você sabe que é Deus, você coloca o pé sem ver, e quando você coloca o pé, Ele coloca o sustento. E você vai adestrando o seu coração, e a palavra é essa mesmo, adestrar.
nós somos desadestrados a não confiar no Espírito. Nós desconfiamos de tudo. Santa Faustina disse: o que entristece o coração de Jesus é a falta de confiança. Então eu preciso treinar essa confiança no Senhor. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, por onde eu vou? É para a esquerda ou para a direita? E Ele vai mostrar: mas Senhor, é isso. Não entenda, mas vai. Se lança. Como se, eu não vou fazer isso agora, né? Como se o meu pai estivesse aqui, eu fosse um bebê, e o pai falasse assim: vem, filho. E a gente se joga. É essa confiança que você precisa crescer dentro de você, a ponto de você depender, não fazer nada, desde a pequena coisa à grande coisa, dizer: Espírito, por onde eu vou? O que eu faço? E Ele fala com você, Ele se relaciona com você. Eu pergunto para você: você quer receber isso? Você quer essa pessoa conduzindo a sua vida, sim ou não? Você não entendeu? Eu vou perguntar de novo. Você quer esse derramamento do Espírito? Você quer caminhar com o Espírito? Você quer dar a mão e andar com o Espírito? Sim ou não? Então se abra, Senhor. Se abra, porque Deus quer derramar o seu Espírito sobre todos nós. O Senhor quer que você saia desse retiro cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que a sua vida seja no Espírito. O Senhor quer que a sua vida familiar seja no Espírito. Deixa eu dizer para você: levanta, querido. Não fica sentado, fica de pé. É preciso estar de pé, é preciso estar de prontidão. É preciso se abrir, é preciso querer do fundo do seu coração esse derramamento do Espírito. E o Senhor vai derramar. A canção nova é o lugar do derramamento do Espírito. Receba, querido. Receba, querido, o derramamento do Espírito. Espírito, Espírito, peça, queira, deseje, cante conosco agora. Espírito, Espírito, erga os seus braços, se solte na presença do Senhor e deseje, e peça, e queira. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus. Canta: Espírito Santo, peça, deseje do fundo do seu coração. Eu quero, Senhor, eu preciso da tua presença, da tua ação, da tua graça. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Canta. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu agir. O meu E clama, agir. canta, peça. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E com os braços erguidos, vai soltando a sua voz nessa linguagem do céu, nessa linguagem dos anjos, esta oração, este canto inspirado. Vai abrindo os seus lábios, vai soltando a sua voz e vai permitindo
que o Espírito Santo, Ele ore em você, Ele cante em você, Ele fale ao Pai das suas necessidades, Ele rogue ao Pai por você, por tudo aquilo que hoje você precisa. Canta, meu irmão, canta, minha irmã, ore assim, permita ser totalmente envolvido nessa presença do Espírito Santo de Deus. Ore alabalaiaralaiaralá, cantalariolô, mandarioloriolô, ele alabalarioloriolô, yaralaiaralaiaralaiaralaiaralaiaralaiaralaiaralá, se até ajudar você, feche seus olhos. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda. É o seu momento, é a sua hora, é a hora da graça na sua vida. Deixe mesmo que o Espírito Santo tome todo o seu ser, te envolva por inteira nessas águas vivas, te restaure, te cure, te liberte, te batize nessas águas vivas do Espírito. Dai a graça, Senhor. E agora nós queremos ouvir a sua voz. Você rezando, você cantando. Isso. Isso, solta a sua voz, não tenha medo, não tenha receio. Deixe o Espírito Santo agir, Ele está restaurando você, Ele está renovando você. Quando a gente diz que você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher, não é porque nós estamos falando da boca para fora. É o Senhor quem diz, é o Senhor que nos dá a graça dessa promessa. Ore no Espírito, ore no Espírito, e vai envolvendo você. Muitos vão experimentando uma paz que há muito tempo você não trazia, você não sentia. Alguns vão experimentando esse envolvimento no amor de Deus, outros vão experimentando a graça dessa alegria, outros sentem um calor no corpo, e talvez mesmo você que não sinta nada, que não perceba nada, você está sendo mergulhado nessas águas vivas do Espírito Santo de Deus. Creia, creia. E agora nós vamos nesse momento de silêncio. Você vai respirar fundo, como esse respiro de vida nova, essa presença de Deus muito grande em cada um de nós. Creia, você foi batizado, mergulhado nas águas vivas do Espírito Santo de Deus. E para selar tudo isso, você coloca a mão no seu coração, e nós vamos rezar esta Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora. Lá em Pentecostes, ela estava com aqueles discípulos medrosos, e somente depois que eles receberam a força do Espírito, eles se tornaram apóstolos. E ela está com você. Quem vai continuar esse caminho com você é ela, a esposa do Espírito Santo de Deus. Eu peço, Senhor, faz deste homem, faz desta mulher, deste filho amado, desta filha amada, um canal da tua graça, da tua cura para muitos outros, com eficácia divina,
do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus,